falar um pouco da questão também que eu escuto muito do campo, que é fazer sal mineral em casa. O pessoal quer fazer proteinado, sal mineral em casa, porque fica mais barato. A gente já fala muito isso sobre ração, né? Fazer ração em casa porque realmente o custo é mais barato. Por quê? Mas Será que é porque o custo é mais barato? Que a gente faz, que a gente recomenda? Será que é uma questão só de custo? A questão da ração? A qualidade também, em algumas situações, não? Eu como técnico, eu acho que eu nem converso sobre custo mais quando a gente está pensando em formulação de dieta, né? Eu acho que o fato, né, de você promover suas misturas lá em casa, formular em casa, eu acho que ele é muito mais importante no quesito você conseguir entregar um material, né, e modificar o material que você tem que entregar para o animal, do que propriamente só uma questão de custo. Né? Então, tecnicamente, você consegue atender ali as exigências de uma forma, né, vamos dizer, quase que perfeita ali, quando você consegue, né, trabalhar com esses materiais em casa. A questão da ração comercial, o grande problema dela, às vezes, não é nem o preço. E vou dizer para vocês, muitas empresas hoje conseguem concorrer em termos de preço muito próximo do que você fazer lá, sua mistura em casa lá. Né? Às vezes, até eles conseguem até ganhar de quem mistura em termos de preço, em termos de custo. Só que o fato, né, de você conseguir ali atender a exigência, né? A gente vai falar de volumoso. A gente for falar de volumoso, que o produtor vai utilizar agora na seca ali. Nós vamos falar aí de silagem de capim, nós vamos falar de cana, nós vamos falar de silagem de milho. Se for pensar na época das águas, lá você tem um pastejo extensivo, intensivo. A variação que você tem de teor de proteína entre esses volumosos aí vai de 1,5%, né? Uma cana aí com teor baixíssimo, até um piquete que você consegue colocar lá 20% de proteína. Né? Então, como é que você trabalha a ração comercial que tem ali um teor de proteína fixo, NDT fixo e tal? Como é que você trabalha essa variação que você tem de volumoso? É muito mais Faz difícil. todo sentido. Né? Então, quando você consegue ali fazer essas misturas na sua propriedade, o atendimento à exigência da vaca, com certeza, vai ficar muito melhor. Você pode né? aumentar o teor de proteína, caso você tenha, ou diminuir, E isso a enfim. gente está falando em termos de volumoso, mas a gente pode pensar isso até dentro de lote. Né? Eu tenho, às vezes, um lote 3 lá de vacas que estão, às vezes, ganhando peso acima do que deveriam, que perderam um pouco de produção, e você não quer secar a vaca obesa demais lá para você não ter problema na lactação seguinte. Se você trabalha essa formulação em casa, você consegue segurar um NDT sem ter que baixar demais proteína, e aí você não perde desempenho produtivo. Se você está com a ração comercial pura e simplesmente, você tem mais dificuldade para fazer essas mexidas, né? Ou tanto apertar um lote em relação à proteína e NDT, ou até mesmo tirar alguma coisa quando é preciso, né? Mas você acha que às vezes, dependendo do volume de animal que você tem, até pela disparidade deles, mas dependendo do volume de animal que você tem, às vezes você dificulta mais o manejo do dia a dia do que melhora. Imagina nível de animal médio e você com 10, 15 animais. Às vezes, para você fazer uma ração dessa, assim, até por questão de lote, o volume é muito baixo. É tipo cozinhar em casa para uma pessoa só. Concordo. Sabe? Mas isso vai muito do objetivo também, né? Aqui não vamos entrar muito em outros assuntos aqui, não sei nem se a gente pode. Não, né? acho que Mas pode se a sim, gente, ainda mais que o podcast é nosso. se a gente, Fala o que quiser. se a gente for pensar, qual que por que a pecuária perdeu tanto espaço pro grão nos últimos anos aí? Né? A gente vem de uma região próxima Sim. lá, por que ela perdeu tanto espaço? Né? A gente teve aí, nos últimos tempos, duas comparações de sistemas de produção completamente distintos. Quando a gente abre mão demais de fazer o certo por causa de trabalho e tal, a gente começa a ir muito para um sistema semi-intensivo, extensivo de produção. Enquanto o pessoal do grão está trabalhando no intensivo máximo. Né? Aí o cara compara lá, nossa, mas eu não tiro o que o pessoal tira com o grão lá por hectare.
Não, realmente você não tira. Você está trabalhando num sistema completamente extensivo e você quer comparar o rendimento de quem trabalha num sistema intensivo, não faz o menor sentido, né? Então, assim, quando você tem um produto que vai te atender a sua necessidade, beleza, mas nem sempre você tem, né? Lembra aí Sim. da questão do capim, a condição do capim, disponibilidade, enfim, nem sempre você tem. Então, acho que a gente tem que ter um discernimento aí na hora de analisar isso, né? Precisar, chama um técnico da Companhia do Leite para te ajudar aí.